Esse é um primeiro exercício para a gente começar a mexer com funções. Aqui a gente vai relembrar um pouco dos nossos conceitos fundamentais de matemática. A gente vai relembrar o que é uma progressão aritmética. É uma sequência de números em que o próximo número é calculado a partir do anterior, somando-se uma certa quantidade fixa que a gente chama de razão. Aqui eu estou fugindo um pouco do que os matemáticos normalmente fazem, eu estou fazendo mais parecido com a linguagem de ciências da computação, que é começar a contar as coisas a partir de zero. Então é por isso que eu estou dizendo que o primeiro termo é o termo a zero, o segundo termo é o termo a 1, o terceiro termo a 2 e assim por diante. Mas a regra é sempre a mesma, né? Conforme a gente vai passando de um termo ao próximo, a gente vai somando R, somando R. A gente percebe que por conta dessa mudança aqui do índice, eu vou ter também uma mudançazinha. Então, o termo AN, eu vou ter que somar N vezes a razão. É só seguir o mesmo padrão que a gente entende essa fórmula geral. Eu vou querer criar uma função que ela vai receber como argumentos de entrada o termo inicial, então o primeiro termo de todos, vai receber a razão e ela vai receber também a ordem do termo, a posição que eu estou na nossa sequência, e vai retornar esse termo, esse enésimo termo. Vamos lá então. O nosso começo de programa é o mesmo de sempre, stdio.h, mas agora a gente tem uma outra função, não apenas a função main, a gente vai ter uma outra função e quando a gente tem outras funções, a gente usa o começo do nosso código para criar os protótipos das funções. A nossa função vai ter qual função? A de calcular o enésimo termo. Então eu posso chamar ela, por exemplo, de gera n termo. Poderia dar qualquer nome, mas tem que ser um nome que faça algum sentido, que indique qual é a função dessa função, se vocês me permitem a repetição. E a outra coisa fundamental que a gente tem que fazer é definir o tipo das variáveis. Quais são as variáveis de entrada e qual é o tipo dessas variáveis. Eu vou fazer nesse primeiro momento trabalhando simplesmente todo mundo com números inteiros, mas não precisariam ser necessariamente inteiros. Mas eu vou dizer que o termo inicial é um inteiro, a razão é um inteiro, e a ordem, obviamente, sempre tem que ser um inteiro. Então aqui a gente não teria escapatória. Essa vai ser uma função, então, que recebe um inteiro termo geral, um termo inicial, um inteiro para a razão e um inteiro para o número de termos. Mas a gente também tem que escrever um int aqui, porque essa função calcula alguma coisa. Ela vai retornar o enésimo termo. E se todo mundo for inteiro, o enésimo termo também vai ter que ser inteiro. Por isso que esse int tem que estar aqui. A gente não pode esquecer de colocar um ponto e vírgula aqui no final, porque o protótipo da função é só essa instrução, é só dizer, e vai existir essa função gera n termo, e por enquanto ela ainda nem foi criada. A boa prática é sempre a gente identificar quais são os argumentos dessa função. Aqui são vários, eu posso fazer em várias linhas. Então eu preciso dizer que a zero é o termo inicial, eu vou dizer que R é a razão, e eu vou dizer que N é a ordem do termo. E eu vou dizer também que a função calcula o enésimo termo de uma PA. É sempre importante fazer essa documentação. Você pode documentar aqui no protótipo, você pode documentar na hora que você vai criar a sua função, mas você tem que deixar bastante claro qual é o sentido de cada um desses argumentos e o que a sua função está calculando. Além do protótipo, eu tenho a hora de criar a função de verdade, e que começa muito parecido, eu repito quase tudo que está lá em cima, mas tem uma diferença fundamental. A diferença fundamental é que eu não coloco o ponto e vírgula que está aqui, eu não posso colocar mais. Eu tenho que abrir chaves e depois fechar chaves. Mais ou menos como num for, que a gente abre e fecha chaves para definir uma sequência de instruções, a coisa é bem parecida aqui. E a nossa função vai fazer o quê? A partir dessas informações, ela vai calcular o enésimo termo. Então, eu podia criar uma variável inteira AN. Essa variável inteira AN vai ser igual a zero mais n vezes a razão.
e a minha função vai retornar a n. Poderia fazer dessa forma. Existe uma outra forma que é equivalente, e especialmente nesse tipo de caso que a gente tem instruções bastante simples que a gente pode usar também, que é a seguinte. Eu não preciso criar essa variável a(n). Eu vou demonstrar essa outra forma, mas antes de demonstrar isso, eu vou demonstrar uma outra coisinha que eu acho que eu não falei nos vídeos até agora. Se eu quiser comentar uma série de comandos, como está aqui, eu posso fazer /*, e isso inicia um bloco de comentários. E se eu fizer ao contrário, *, isso finaliza o meu bloco de comentários. Então, tudo que está aqui são comentários, e o que estiver fora desse /* não são mais comentários. E aqui eu poderia fazer, então, simplesmente return a 0 mais n vezes a razão. Eu não preciso criar essa variável a n, é isso que eu quero dizer, mas é sempre importante você documentar. Então, mesmo que você não crie explicitamente uma variável, você diga o que a sua função está calculando e o que ela está retornando, porque senão você vai ter dificuldades no futuro para reutilizar a sua função ou em outro tipo de programa. A função em si está pronta, mas só esse programa aqui, se eu mandar rodar isso aqui, não vai fazer muito sentido, porque eu não tenho a função main. Eu não tenho nada acontecendo de verdade no programa. Então vamos criar uma função main. Vamos criar a nossa função main de sempre, int main. E, por exemplo, se eu quiser criar uma PA em que o nosso primeiro termo, eu vou criar uma variável int primeiro, que é igual a 1. Eu vou criar uma variável int razão, que é igual a 2. E eu vou querer escrever todos os números ímpares na tela. Então, a PA que escreve 1, 3, 5, 7, etc. Que escreve, por exemplo, os 10 primeiros números ímpares. Então, eu vou criar uma variável número de termos. Eu quero escrever 10 termos. Percebe que eu tomei um cuidado aqui de não usar os mesmos nomes. Eu não usei a 0, eu não usei R, eu não usei N, e isso foi de propósito. Porque quando a gente vai usar a nossa função, o que interessa não são os nomes das variáveis, o que interessa é a posição em que cada um desses argumentos está aparecendo. Então, se eu quiser escrever os 10 primeiros termos, eu posso fazer um for, vou criar um contador i começando, eu vou começar em 0 para poder escrever inclusive o primeiro termo de todos, i indo até o número de termos que eu gostaria, i++, para ir incrementando de 1 em 1. E quem que eu vou escrever na tela? Eu vou fazer um printf, sempre são números inteiros, printf de gera n termo de alguma coisa. Gera n termo de primeiro, de razão e de i. Eu estou fazendo de propósito com o i, porque o i vai variando, então eu vou gerar o 0º termo, o primeiro termo, o segundo termo e assim por diante, conforme o número de i for variando. Aqui também eu já estou colocando direto o resultado da função no próprio printf. Eu poderia fazer em duas etapas. Eu poderia criar uma nova variável para armazenar o resultado da função, mas aqui eu estou fazendo de um jeito um pouco mais preguiçoso e simplesmente escrevendo o printf. Eu vou incluir um espacinho aqui também no printf para garantir que os números não vão ficar todos grudados um depois do outro. E no final da nossa função, da nossa função main, a gente vai ter o nosso return 0 de sempre. Se eu mandar rodar isso aqui, então ele vai escrever os números 1, 3, 5, 7, até o décimo, lembrando que a gente está começando do termo de ordem 0. Se eu quisesse fazer da forma diferente, de ter um termo AN, como é que eu reescrevo meu programa? AN recebe, gera N termo, de primeiro, razão, i. E aí no printf, quem vai ser o valor que vai aparecer na tela é o valor de AN. Então, essa forma é, AN recebe aquilo que é retornado pela função, aquilo que é calculado a partir desses elementos fundamentais. Então, é dessa forma, com essa atribuição de valores, que a gente vai
receber o resultado de uma função. Qualquer função vai funcionar sempre dessa mesma forma. Se a gente rodar o programa, ele vai fazer a mesma coisa, é só para ilustrar para vocês o uso dessa atribuição de valores com o resultado de uma função. É isso.